Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o sistema tampão e como que funciona essa solução, né? E para que ela serve. Na verdade, uma solução tampão é uma solução que consegue manter o pH relativamente constante, com pouca variação, em uma determinada faixa. Mesmo depois que você adiciona a essa solução pequenas quantidades de ácido forte ou de base forte. Então, se você entende que uma solução tampão é uma solução que sofre pouca variação de pH, fica fácil entender que no nosso sangue, por exemplo, se você mede o pH sanguíneo, ele fica numa faixa estreita de 7,35 até 7,45. E isso acontece porque no nosso sangue nós temos um tampão. Esse tampão é o tampão bicarbonato, no caso, né? Mas vamos ver como é que funciona esse sistema tampão. Tudo bem? Como eu disse, é uma solução de um ácido fraco, tá? Então, o sistema tampão é uma solução de um ácido fraco, ou pode ser uma solução de uma base fraca. Seja ácido fraco, seja base fraca, você vai conseguir fazer um bom efeito tamponante. Para a gente entender como funciona, quando eu digo ácido e base, né, a gente tem que recorrer à definição de Bronsted de ácidos e bases. Segundo Bronsted, a definição de ácido é toda substância que, em solução aquosa, é capaz de doar prótons. E aí prótons a gente representa pelo íon, né? H+. E base, por outro lado, é toda substância que em solução aquosa é capaz de receber prótons, né? Ou seja, receber íons H+. Partindo desse princípio, a gente pode pegar aqui um exemplo, né, de um ácido fraco. Um exemplo de um ácido fraco é o ácido carbônico, que tem fórmula H2CO3, tá? O ácido carbônico, ele vai liberar esse próton e o seu íon, né, a sua base conjugada, que é o bicarbonato. Isso daqui é estabelecido um equilíbrio. Então esse é o equilíbrio que é estabelecido através de uma solução de ácido carbônico. Perceba que aqui nós temos o ácido carbônico e aqui nós temos o próton que foi liberado pelo ácido carbônico. Um exemplo de base fraca, né, a gente pode pegar aí a amônia. Ela é de fórmula NH3 e, sendo uma base, ela pode receber esse próton e se tornar no íon amônio. Reparem o seguinte, que tanto o ácido carbônico como a amônia, eu dei dois exemplos aqui. Vamos começar pelo ácido carbônico. Se você observar aqui o ácido carbônico, na hora que ele perde o próton, um íon é formado, HCO3-. Né? Isso daqui é um equilíbrio químico, ou seja, essa reação ela pode ir tanto nesse sentido como nesse sentido. E sendo assim, se essa reação ela pode acontecer nesse sentido, da direita para a esquerda, reparem que o bicarbonato, HCO3-, pode então receber um próton para se tornar o ácido carbônico. Ora, se o bicarbonato pode receber próton, estamos aqui na definição de base de Bronsted, né? Então, o bicarbonato, segundo Bronsted, é uma base. E aí a gente chama o bicarbonato de base conjugada do ácido carbônico. E quando o bicarbonato recebe esse próton, se tornando o ácido carbônico desse equilíbrio, ele é o ácido conjugado. Ou seja, você tem o par conjugado, o ácido e a base. O mesmo pode ser feito aqui com a amônia, o mesmo raciocínio. A amônia, a gente já sabe que ela seria a base conjugada, porque ela pode receber prótons. Mas na hora que ela recebe esse próton e se torna no íon amônio, esse íon ele pode doar prótons, ele tem esse potencial. Logo, ele é o ácido conjugado.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para compreender bem um sistema tampão é que um ácido fraco ou uma base fraca, quando eles formam uma solução, o que você vai ter, na verdade, é um par conjugado. Tá? Então, vamos colocar assim que para o efeito tamponante existir, é necessário um par conjugado. Ou seja, um ácido conjugado mais a sua base conjugada. Vamos representar aqui esse par conjugado de maneira genérica. Vou colocar ele aqui como um ácido HA, né? Aqui está o hidrogênio. Ele vai liberar esse próton, ele vai doar esse próton. Pronto. E no momento em que ele libera o próton, ele libera também a sua base conjugada, que é o A-. Então, o ácido conjugado seria o HA e a base conjugada seria o A-. E como que funciona um sistema tampão? Isso daqui é um equilíbrio químico. Então, isso daqui, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que isso é um equilíbrio químico. E como todo equilíbrio químico, nós temos uma constante de equilíbrio que eu vou chamar de constante Ka, que esse A refere-se ao equilíbrio ácido, né? É um equilíbrio de dissociação ácida. Então, para a gente calcular o Ka, a gente tem que pegar aquela fórmula tradicional de constantes de equilíbrio e aplicar para cá, para esse equilíbrio. E aí o que nós teríamos é a constante Ka seria igual à concentração da base conjugada vezes a concentração de prótons, e isso dividido pela concentração do ácido conjugado. E como a gente está falando de solução tampão, fica meio que evidente que a gente precisa colocar de alguma forma nessa equação o pH, né? Porque uma solução tampão é uma solução que impede grandes variações de pH. Então, como é que eu posso colocar o valor de pH nessa equação? Bom, pH, se a gente considera o pH, o que ele é? Ele é o logaritmo negativo da concentração de prótons. Ele é o potencial hidrogeniônico. Quanto mais prótons eu tenho em solução, menor é o valor do pH. Tá? Nesse sentido, como é que eu posso colocar o valor de pH nessa equação de Ka? Porque nessa equação de Ka eu tenho aqui a concentração de prótons, mas eu não tenho o logaritmo negativo dessa concentração. Então, nesse momento, a gente tem que recorrer para a equação de Henderson-Hasselbalch. O que essa equação diz? O que a gente tem que fazer, na verdade, então, é pegar essa equação de equilíbrio e colocar o logaritmo nos dois lados da igualdade, que daí você não muda essa igualdade. Então, eu coloco aqui o logaritmo da constante de equilíbrio ácido seria igual ao logaritmo disso daqui. A igualdade permanece. A gente pode trabalhar um pouquinho melhor essa fração aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou diminuir esse risco aqui, deixar ele somente sob a base. Vou trazer para cá a concentração de ácido conjugado e deixo aqui essa multiplicação desse jeito. Então, simplesmente trabalhei um pouquinho, permanece a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque uma das propriedades de logaritmo é, se eu tenho um logaritmo de A vezes B, que é o que eu tenho aqui, né? Isso daqui sendo A, isso daqui sendo B, isso daqui é a soma de dois logs, né? Log de A mais log de B. Então, a conclusão que a gente chega é que o logaritmo da constante de equilíbrio será igual ao log dessa razão entre a base conjugada e o ácido conjugado, mais o logaritmo da concentração de prótons. E a partir daqui nós conseguimos perceber que nós já estamos quase lá, né? Porque nós temos aqui log de H+. O menos log de H+ é pH. E para a gente resolver isso é muito simples. É só passar isso daqui para o outro lado da igualdade. Portanto, então, logaritmo da concentração de prótons será igual. Eu vou passar esse log de Ka para o outro lado, subtraindo. Menos log de Ka. E aí, mantenho o outro
log dessa razão aqui. E aí, para a gente finalizar essa equação de Henderson-Hasselbalch, a gente coloca aqui o termo pH, né? Porque menos log da concentração de prótons nada mais é do que pH, que é o que queríamos, né? Então, pH menos log de Ka, eu vou colocar como pKa. pKa mais log da concentração de base sobre a concentração do ácido conjugado. Então, essa é a equação de Henderson-Hasselbalch, sobre a qual nós vamos nos basear para entender como é que funciona um sistema tampão. Então, aqui está a equação de Henderson-Hasselbalch. O que ela diz? Ela diz que o valor do pH será igual ao valor do pKa mais o logaritmo da razão entre a concentração de base e a concentração de ácido conjugado. Então, suponhamos que, vamos pegar aqui como exemplo o ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico ele tem um valor de pKa igual a 6,36. Isso daí foi calculado. Quando você compra um frasco de ácido carbônico, vem lá as propriedades desse composto e dentre essas propriedades tem o valor do pKa. Ou, no mínimo, você tem o valor do Ka, né? E aí é só você fazer o cálculo do pKa, tirando o logaritmo negativo. Como que funciona um sistema tampão, né? Se a gente tem aqui o ácido carbônico e a gente sabe que esse ácido carbônico ele vai se dissociar em sua base conjugada, liberando prótons, funciona um sistema tampão ácido carbônico bicarbonato. Suponhamos então que nós tenhamos um frasco aqui, um recipiente. Vou colocar aqui esse recipiente. E nesse recipiente eu tenho uma solução de ácido carbônico. Tá? Então aqui dentro tenho uma determinada concentração aí de ácido carbônico. Só que a gente sabe que o ácido carbônico ele se dissocia, ele não vai ficar assim como ácido carbônico mesmo. Então parte dessas moléculas, né, vão se dissociar. Então imagina que eu adicionei aí 10 moléculas de ácido carbônico. Claro, isso daí é só uma ilustração, porque a quantidade de moléculas é na ordem de mols, né, 6 vezes 10 a 23. Mas para ilustrar aqui, suponha que eu tenha colocado 10 moléculas de ácido carbônico e dessas 10, 4 permaneceram como ácido carbônico e as outras 6, né, se dissociaram em bicarbonato. Então eu tenho aí 4 moléculas que permaneceram como ácido carbônico e 6 moléculas que se dissociaram aí do ácido carbônico gerando bicarbonato. Além do bicarbonato, é claro que foram liberados prótons. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons, 6 bicarbonatos e 4 ácidos carbônicos. Nós temos aí um equilíbrio hipotético, tá? É totalmente hipotético, não está representando aí a constante de equilíbrio em nada, é simplesmente ilustrativo, tá? O que vai acontecer? Bom, se vocês notam aí, nós temos aí uma certa quantidade de prótons que está representada pelo número 6. Então, 6 é a quantidade de prótons que eu tenho, a concentração de prótons. Então, o pH está relacionado com esse número 6. Se a quantidade de prótons ficar maior do que 6, o pH está diminuindo. E se a quantidade de prótons ficar menor do que 6, significa que o pH está aumentando. Então, vou marcar aqui, ó. Vamos marcar. Então, a concentração de prótons neste momento é 6. 6, qualquer coisa. Vou colocar aqui que isso é antes. Antes do quê? Antes de eu adicionar ácido clorídrico. Eu vou adicionar ácido clorídrico a essa solução. Eu vou adicionar 3 moléculas de ácido clorídrico. Exatamente 3. No momento em que essas moléculas de ácido clorídrico caem em solução aquosa, o ácido clorídrico ele é um ácido forte, ele não é um ácido fraco que nem o ácido carbônico. E, portanto, ele se dissocia completamente em H+, e cloreto. Não vai ficar que nem um ácido carbônico, onde eu tenho parte como bicarbonato, parte como ácido carbônico. Não, um ácido clorídrico é um ácido forte. Sendo assim um ácido forte, as 3 moléculas de ácido clorídrico se dissociam. E aí, após, né, a adição de ácido clorídrico, nós temos aí que a concentração de prótons subiu para 9. Se subiu para 9, o pH ficou mais ácido. Então, poxa, então não tem tampão aí?
Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Quando a gente observa o equilíbrio do ácido carbônico, nós temos aqui um equilíbrio químico que deve respeitar a constante de equilíbrio, sendo constante, se por alguma razão a concentração de qualquer um desses dois compostos aumentar o equilíbrio, segundo Le Chatelier, ele é deslocado para cá. Então, no momento em que eu adicionei ácido clorídrico à solução de ácido carbônico, eu aumentei a concentração de prótons. Se eu aumentei a concentração de prótons, logo parte desses prótons vão se associar ao bicarbonato para formar ácido carbônico. Então, o que está acontecendo é, peguei esse próton e juntei com esse bicarbonato. E aí, no momento em que esse próton se junta com o bicarbonato vira H2CO3. Esse outro próton vai ser capturado por esse outro bicarbonato, formando um novo H2CO3. E por fim, esse terceiro próton também vai ser capturado por um bicarbonato, formando um novo H2CO3. Vamos contar a concentração de prótons agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, depois que eu adicionei HCl, a concentração de prótons permaneceu igual a 6. O pH não mudou. Como que isso aconteceu? Porque quando eu adicionei o HCl e aqueles prótons foram lançados em solução, a concentração de prótons aumentou e, segundo Le Chatelier, o equilíbrio foi deslocado nesse sentido e, portanto, os prótons que foram liberados pelo ácido clorídrico foram retirados pela base conjugada do sistema tampão. Se por alguma outra razão eu tivesse adicionado uma base forte, como por exemplo hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio ele ia liberar essas hidroxilas, né? E essas hidroxilas iam se juntar com parte desses prótons aqui para formar água. Então, na prática, o que eu estaria fazendo é diminuindo a concentração de prótons. E se eu diminuir a concentração de prótons, o pH vai aumentar. Afinal, eu estou adicionando hidróxido de sódio. Mas como eu tenho um equilíbrio químico no sistema tampão, se a concentração de prótons, em vez de aumentar, diminuir, o equilíbrio será deslocado nesse sentido. Ou seja, parte dos ácidos conjugados vão se dissociar em bicarbonato e próton, devolvendo aqueles prótons que foram perdidos pela adição da base. E no fim das contas, a concentração de prótons vai sofrer muito pouca variação e, consequentemente, o valor do pH permanecerá constante. Então, se você entende que um sistema tampão funciona porque eu tenho esse par conjugado, base conjugada, ácido conjugado, e isso é importante porque a base conjugada é responsável por retirar eventuais prótons que sejam adicionados, e o ácido conjugado é importante para devolver eventuais prótons que sejam retirados. Um sistema tampão ele vai funcionar enquanto houver qualquer um desses compostos, né? Na verdade, um sistema tampão vai funcionar quando houver aí uma quantidade adequada de base conjugada e ácido conjugado. E qual que é a melhor condição para um sistema tampão funcionar? Se você sabe que é importante ter uma base, porque a base retira prótons que são adicionados, e é importante ter um ácido, e o ácido devolve prótons que são retirados, a melhor condição tamponante é quando essa concentração de base for igual à concentração de ácido. Quando a concentração desse composto e desse composto forem exatamente iguais, né? A concentração de ácido carbônico e a concentração de bicarbonato forem iguais, no caso do sistema tampão ácido carbônico bicarbonato. Ora, então, se a gente
entende que a melhor condição tamponante é quando as concentrações de base conjugada e ácido conjugado são iguais? Vamos aplicar isso para cá, né? Melhor condição tamponante nós temos quando a concentração de base é igual à concentração de ácido, né? Porque a base retira prótons que foram adicionados e ácidos devolvem prótons que são retirados. Se essas concentrações são iguais, essa fração base dividido por ácido tem um valor de 1, né? Porque esses números são iguais. Então, se concentração de base é igual à concentração de ácido, temos que o pH será igual ao pKa mais log de 1. E log de 1, como todo mundo sabe, é 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Portanto, quando a concentração de base for igual à concentração de ácido, o valor do pH da solução será igual ao valor do pKa. O que isso está nos dizendo? Se eu quero preparar uma solução tampão na sua melhor condição tamponante, basta eu preparar uma solução daquele composto, ácido fraco ou base fraca, e ajustar o valor do pH dessa solução para o valor exato do pKa. Qual seria a melhor condição tamponante de uma solução tampão bicarbonato ácido carbônico? Quando o pH for igual a 6,36, né? Então, se solução de H2CO3 estiver em pH 6,36, então eu posso afirmar que concentração de ácido carbônico será igual à concentração de bicarbonato. Então, essa é a melhor condição tamponante. Quando a gente coloca isso num gráfico de titulação, onde aqui no eixo Y e no eixo X a gente coloca no X a concentração de base, né, hidroxilas que eu adiciono, né, imagina que eu estou adicionando hidróxido de sódio e aqui o valor de pH. Então, imagina que eu tenho aqui uma solução tampão de ácido carbônico e eu vou adicionando, eu ajusto esse pH para 0, né? Preparo uma solução de ácido carbônico em pH 0 e vou adicionando o hidróxido de sódio. Então, o pH ele vai subindo e chega uma hora que o pH começa a variar com mais lentidão, até que em um determinado momento o pH volta a disparar. Então, o que nós temos aqui nesse ponto? Reparem que neste intervalo, né, que vai mais ou menos daqui até aqui, né? Deixa eu melhorar isso daqui, colocar um pouquinho mais para cima isso, né, daqui até aqui. O que nós temos nesta faixa? Essa seria a faixa tamponante, porque nessa região a variação de pH em função da adição de base, ela é muito mais lenta, né? Olha quanto de base eu tive que adicionar aqui, daqui até aqui, né? Olha o quanto de base foi adicionado para variar só isso daqui. Se você comparar, por exemplo, daqui até aqui, eu só adicionei um pouquinho e o pH subiu muito, né? Então, nessa região onde a inclinação tem um menor ângulo, né? Essa inclinação da reta desse gráfico está com uma inclinação menor, eu tenho o que a gente conhece como faixa tamponante. E qual seria a melhor condição tamponante dentro dessa faixa tamponante? Bom, é no centro, né? Se eu pegar o ponto central aqui desse gráfico, né, o ponto central disso, eu teria neste ponto, né, bem centro dessa região tamponante, o que eu posso afirmar que a concentração de base
é igual à concentração de ácido. E qual que é o valor de pH, né? Para que eu tenha esta condição. O valor de pH será igual ao pKa. E além disso, qual é o limite da faixa tamponante, né? A faixa tamponante tem um limite, que seria o valor de pKa mais 1 e o valor de pKa menos 1. Então, se eu tenho o ácido carbônico, né, como sendo pKa 6,36, o ácido carbônico conseguiria exercer um efeito tamponante de 5,36 até 6,36. Então, se H2CO3 tem pKa igual a 6,36, então faixa tamponante seria de 5,36 até 7,36. E além disso, a melhor condição tampão quando o pH for igual, exatamente igual ao valor de 6,36. E aí você me pergunta, mas por que eu não posso usar o ácido carbônico fora dessa faixa tamponante? É só você aplicar na equação de Henderson-Hasselbalch e ver o que está acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, o pH 9, né? Eu vou colocar 9,36 para ser um número redondo. Então, vamos pegar aqui exemplo, pH 9,36. Eu pego lá uma solução de ácido carbônico e preparo em pH 9,36. O pH é 9,36, né? Então, pH é igual a pK mais logaritmo da concentração da base, que é o bicarbonato, dividido pela concentração do ácido carbônico, que é o ácido conjugado. Então, pH é 9,36, vou colocar aqui em azul, 9,36, será igual ao valor do pKa, que é 6,36, mais o logaritmo da concentração de bicarbonato sobre a concentração de ácido carbônico. E aí, se você resolve isso daqui, você vai ter que o logaritmo da concentração de bicarbonato sobre a concentração de ácido carbônico será igual a 3. Então, o que a gente conclui disso é que quando o pH de uma solução de ácido carbônico for ajustado para 9,36, o que vai acontecer é que a razão entre a concentração de base conjugada e a concentração de ácido conjugado será igual a 10 ao cubo, que é 1000. 1000 bases para cada um ácido. É uma desproporção tamanha que você não vai ter efeito tamponante aí. E não adianta você me dizer que mas é um bom tampão para a faixa básica, né? Se cair um ácido, pelo menos tem muita base. Mas você não pode pensar num tampão assim, porque um tampão ele somente funciona se você tiver o par conjugado. E além disso, nós temos que considerar que um pH 9,36 está distante do pK 6,36. Distante além de um ponto. E aí, então, se a gente pegar esses valores e aplicar num gráfico, né, igual aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, vamos fazer aqui um gráfico. Então, aqui eu tenho a faixa tamponante. No caso do ácido carbônico, o pH da melhor condição tamponante é 6,36. Aqui a faixa tamponante máxima é 7,36 e a mínima é 5,36, né? E aí eu fiz lá um exemplo, 9,36, né, pH.
Se a gente pega aqui nessa região, reparem que eu não tenho efeito tamponante nenhum. Nenhum. Né? Por mais que você chegue assim e fale para mim, tá bom, a razão entre a concentração de base conjugada e a concentração de ácido conjugado é de 1000 para 1. Poxa, então vai funcionar, porque eu vou ter muita base, pelo menos vai proteger a acidificação. Será? Olha aqui. Olha em pH 9,36. Eu estou aqui com essa quantidade de base, X, né? Aí eu vou adicionar um pouco de ácido, ou seja, o ácido está retirando, né, aquelas bases, está reagindo com a base, hidróxido de sódio. Imagina que eu joguei ácido clorídrico para reagir com o hidróxido de sódio. Então, formando sal, NaCl e água. Então, eu estou retirando essas hidroxilas com a adição de um ácido. Olha o que variou o pH, de 9,36 até 7,37, e só um pouquinho de ácido que eu adicionei. Percebe que nesse momento não há mais faixa tamponante, porque a faixa tamponante, ela deve estar sempre nesta faixa, em que o valor do pH será sempre pKa mais ou menos 1 ponto. Tá? Isso é uma característica de todos os ácidos fracos e de bases fracas. Então, não adianta você fazer um tampão para, por exemplo, pH 8 usando ácido carbônico. Não vai funcionar. Se você precisa de um tampão para manter o pH relativamente constante próximo de 8, você vai precisar procurar outro composto. E muito provavelmente esse composto não vai ser nenhum ácido fraco. Vai ser uma base fraca. Porque o valor do pKa de ácidos fracos costuma ser menor do que 7. Enquanto que o valor de pKa de bases fracas costumam ser maiores do que 7. Amônia, por exemplo, com certeza é maior do que 7. Eu não sei aqui o valor exato, mas eu posso apostar que ele é maior do que 7. Tudo bem? Então, é assim que funciona um tampão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que de alguma forma ele ajudou vocês a compreenderem um pouquinho melhor o que é um sistema tampão. Tá bom? Um grande abraço. Até mais.